Olá, aqui é o Professor Piscine e estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Hoje nós vamos falar sobre como ser um minimalista digital, como diminuir, reduzir o uso das redes sociais, de todas essas mídias digitais que geram uma grande quantidade de estresse e ansiedade, mas de uma maneira tranquila, sem exagero, sem partir para o radicalismo. Nós vamos entender aqui, eu trouxe um livro bem bacana para a gente discutir a respeito disso. Antes de passar as informações, antes da gente iniciar o podcast, quero agradecer você que tem acompanhado o Piscinecast. Muito obrigado a você que tem assinado o nosso feed, tem acompanhado no YouTube. Se você estiver por aqui, já lembra, já clique em gostei. Isso é importante se você estiver no YouTube. Deixar um comentário também, compartilhar. Se você está no Spotify, compartilhar e convidar alguém para conhecer no iTunes. Clicar lá nas 5 estrelas, deixar um comentário. Isso ajuda esse projeto a chegar a mais pessoas. Obrigado a você que tem acompanhado aí. Então, é o seguinte, o nosso tema de hoje é como ser um minimalista digital. E as dicas de hoje, as estratégias, o que a gente vai discutir hoje, foi retirado do livro Digital Minimalism, do Cal Newport. Acho que eu falei do Cal Newport no último episódio do podcast, Então, eu gostei muito dos livros dele. Gosto muito dos livros do Cal, acho que ele é bem direto, ele traz dados científicos, ele traz uma reflexão bem racional para aquilo que nós estamos tentando buscar, que é um vencer na vida, em todas as áreas da vida. E essa racionalidade ajuda a gente a refletir e a pensar de uma maneira prática como resolver os problemas cotidianos. Beleza? Então, por isso, eu recomendo esse livro, Minimalismo Digital. Então, o link está no Spotify, onde você estiver ouvindo, Spotify, iTunes, YouTube, e o link está aí para você conferir o link da Amazon. Certo? Então vamos seguindo, olha só, vamos começar aqui com o que ele coloca, que é um primeiro elemento das mídias digitais e por que as mídias digitais, as redes sociais, é importante que haja uma redução delas. Tá? Um primeiro elemento importante que você deve ter na sua mente é o seguinte, quando nós tratamos aqui de minimalismo digital, significa você reduzir o uso das redes sociais. Mas só faça isso se realmente fizer sentido para você. Eu vou estar trazendo estratégias, reflexões, porque na minha vida eu estava com uma sobrecarga muito grande causada pelas redes sociais. Como o meu trabalho é 100% online, eu estava muito presente, especialmente nas redes sociais. Produzir um podcast como esse, produzir um vídeo, isso não me causa ansiedade e estresse. É legal, eu gosto de estar conversando aqui com você. O grande problema é você ficar numa demanda contínua que as redes sociais geram, de produção de conteúdo, Nem chamo isso de conteúdo, a gente manda migalhas de conteúdo nas redes sociais. E eu estava muito estressado, participando direto das redes sociais, produzindo pequenas peças de conteúdo, até que para mim, e isso por isso que eu estou falando, você tem que entrar na reflexão consigo mesmo, para mim isso não estava funcionando mais. E esse livro me ajudou a entrar nessa reflexão. Então, a primeira coisa, a partir daqui, é como que você está se relacionando com as redes sociais? Elas têm sido algo bom na sua vida ou não? Talvez você, ouvindo esse podcast agora, fala, poxa, professor Piscine, não, estou tranquilo, eu uso bem, não me atrapalha em nada, não está me fazendo deixar de fazer as minhas coisas, até me ajuda em algum certo ponto. Beleza, então para você, talvez você escute esse podcast só como uma reflexão, um pouco ali, tire um ponto a mais ali, mas não no sentido de talvez fazer uma grande mudança. Mas se você chega e fala, poxa, professor Piscine, as redes sociais hoje é o que mais me impedem de eu conquistar os meus objetivos. É o que mais atrapalha para mim hoje. É o que mais tem atrapalhado a minha vida. Então, nesse caso, eu recomendo que você siga as estratégias que eu vou passar aqui, reflita bastante para conseguir resolver esse problema. Eu começar aqui com um fragmento interessante que ele fala, que é o seguinte, a respeito dos mecanismos, principalmente aqui do Facebook. Ele fala o seguinte, é difícil destacar o quanto o botão curtir mudou a psicologia de uso do Facebook. Escreveu o Alter. Alter é um dos responsáveis pela inclusão dessa ferramenta do curtir. O que começou como um modo passivo de acompanhar a vida dos amigos se tornou profundamente interativo, com o exato tipo de feedback imprevisível que motivou os pombos de Zeiler. Aqui ele fala dos pombos de Zeiler, que é uma pesquisa realizada com pombos, onde os pombos eles fazem uma série de atividades e acabam ficando presos, viciados naquelas atividades. Então ele continua aqui. Então os usuários se tornaram apostadores.
O que ele quer dizer? Os usuários das mídias digitais se tornaram apostadores. Então, toda vez que postam algo em uma plataforma de mídia social, você terá curtidas, corações ou retweets, ou definirá sem feedback. Então, sempre que você posta algo, é como se você tivesse uma mentalidade de apostador. Cara, será que isso aqui vai dar like? Será que isso aqui as pessoas vão gostar? Será que não vai gostar? Talvez você está ouvindo isso, você fala, pô, professor Piscina, eu não tenho essa mentalidade. Eu só posto lá. Mas a gente acaba sempre clicando ali, né? De quem curtiu, a gente sempre dá uma olhada no número. Mesmo que você fale assim, não faz sentido pra mim, mas você olha o número. Você entende? E se não olhasse o número, qual seria a razão de postar? Você entende isso? Você entende? Eu mandaria, por exemplo, se eu quero que uma pessoa veja uma foto minha, igual durante muito tempo, aliás, né, depois desse livro eu não tive mais Facebook. Então, quem que eu queria que visse as minhas fotos quando eu tivesse foto? Minha mãe, minha esposa. Só. Então eu só mandava para elas no WhatsApp, sem o botão de curtir. Porque era só o que interessava para mim. Você entende? Nem no status eu coloco do WhatsApp falando. Né? Então, assim, isso é uma coisa que eu refleti comigo mesmo. Por isso que tudo que eu estou colocando aqui é para você refletir a respeito das suas ações. Então, olha ali. As curtidas criam o que um engenheiro do Facebook chama de radiantes sinetas do pseudo-prazer. Enquanto a carência do feedback causa o efeito contrário. Então você dá cada curtida, o número de curtidas, o número de comentários, o número de pessoas nas suas mídias digitais, elas vão dar aquela sensação de prazer para você. E aí você vai ficando preso àquilo. Você quer fazer cada vez mais aquilo. E aí vai, tá? Por exemplo, pode ser, igual ele colocou, curtidas, retweets, views. Tudo isso entra nessa ferramenta psicológica que foi criado pelas redes sociais. Então ele coloca, de qualquer maneira, o resultado é difícil de prever. O que, com a psicologia do vício nos ensina, torna o hábito de postar e verificar irritantemente atraente. Então você posta e verifica, olha toda hora. E são dois mecanismos, tá? São dois mecanismos, tanto o de postar quanto o de acompanhar. Estar constantemente acompanhando. Né? O Instagram fez isso muito bem, né, com o scroll infinito. Então você vai rodando, aquilo não tem fim. Você não tem mais fim. Você vai baixando e vai vindo mais coisas, você vai colocando vídeo pro lado, vem mais coisa, você vai pegando vídeo, vem mais vídeo, e você fica preso naquela gama de informação e aquilo também te dá uma certa sensação de prazer. Então todos esses mecanismos psicológicos estão presentes e você não pode negar isso. Isso é muito importante. As mídias digitais, os conteúdos digitais, eles utilizam mecanismos psicológicos para que você dê a sua atenção a essas ferramentas. A sua atenção é o recurso mais importante para essas empresas de mídias digitais. E eu estou colocando aqui de uma maneira muito aberta, tá? Não estou falando, você está vendo, essas empresas são maléficas. Não, eu acredito que cada empresa tem os seus objetivos e também ninguém está obrigado a nada, ninguém chegou e colocou uma arma na sua cabeça e fala, cria uma conta de rede social agora. Você criou porque você decidiu criar. Professor, mas foi influência social. Mas você tinha a opção de dizer não. Você entende? Então, lembra daquilo que eu sempre falo de fazer boas escolhas? Eu falo bastante aqui no Piscinecast. Você teve sua carga de escolha aí também. Beleza? Aí ele coloca um fragmento interessante aqui, que é o seguinte, ó. Como Sócrates explicou a Fedro na famosa metáfora da carruagem de Platão, nossa alma pode ser entendida como um condutor de carruagem que luta para controlar 2 cavalos. Um representando nossa natureza boa e o outro nossos impulsos mais básicos. Quando cedemos cada vez mais autonomia ao universo digital, alimentamos o segundo cavalo e fazemos com que a luta do condutor da carruagem se torne cada vez mais difícil, diminuindo a autoridade da nossa alma. Ele faz uma analogia aqui falando que esse cavalo dos impulsos mais básicos, né, esse segundo cavalo, ele é o que mais se atrai pelas mídias digitais. É como se você tivesse 2 seres dentro de si, brigando, um querendo acessar as redes sociais e outro não, e você cada vez que acessa, cada vez que você curte, cada vez que você está presente, você dá mais controle para isso. É aí que vem os hábitos, né? Os hábitos, a formação de hábitos. Falei bastante de hábitos no último podcast,
né, como mudar maus hábitos, vale a pena, né, do Flávio Gicovati, falei bastante desse último episódio. Se você ainda não ouviu o último episódio, vale a pena você ouvir. Beleza, professor Piscine, você me explicou aí, basicamente, eu nem me aprofundei tanto, até porque não é o caso aqui do nosso podcast, o nosso podcast sempre procura ser mais prático, mas você me explicou, beleza, entendi os mecanismos, tem mecanismos psicológicos dentro das mídias digitais, mas o que é ser um minimalista digital? E aí o Cal coloca aqui, né? O Cal Newport coloca minimalismo digital, uma filosofia de uso da tecnologia em que o período online é dedicado a uma pequena quantidade de atividades cuidadosamente selecionadas e otimizadas de maneira que satisfaçam objetivos pré-determinados e dispensem todo o resto do conteúdo. Um minimalista digital, olha lá, em outras palavras, os minimalistas não se preocupam em perder pequenas coisas. O que os preocupa é abrir mão de coisas que eles já sabem que tornam sua vida melhor. O que significa? Para o minimalista digital, ele não vai deixar de fazer o trabalho dele para ficar preso numa mídia digital. O minimalista digital sabe que muitas vezes as redes sociais são fuga para que a gente procure escapar ao nosso pensamento, deixar de pensar em alguma coisa. Ele começa a ter consciência disso. Lembra do que eu falei no último episódio de como mudar, né? O Dr. Flávio Gicovati, né, que eu te retirei os fragmentos do último livro, ele falou muito bem. Quanto mais razão você desenvolve, racionalidade, pensar as coisas raciocinando, melhor você fica para a tomada de decisão. Então, quando você pega o seu celular, abre e pensa, cara, por que eu abri isso aqui? E aí você deixa ele de lado e se concentra no que tem que fazer, você está começando a desenvolver, né, essa habilidade de raciocinar antes e começar a se desprender, porque as mídias digitais prendem você, certo? E mais uma vez eu quero deixar claro, desculpa até ser repetitivo, quando eu falo eu não estou criticando no sentido de que as mídias digitais são ruins, tudo bem? Só estou falando no sentido do seu objetivo de vida. Se você está aqui e fala, professor, não é tudo isso, para mim as mídias digitais são boas, beleza, não estou falando que você está errado, certo? Tem que deixar isso aqui muito claro e vai ser a última vez que eu vou falar isso. Então, olha só, ele pega um trecho do Walden, do Thoreau, que eu quero trazer aqui, né, no nosso podcast, que é uma frase que ele coloca o seguinte, olha, o custo de algo é a parcela do que eu considero como vida que deve ser sacrificada para obtê-lo, imediatamente ou em longo prazo. No livro do Walden, o Thoreau fala o seguinte, se eu tenho que sacrificar minha vida para comprar um carro, sacrificar a vida, ele quer dizer o quê? Tempo, trabalho. Se eu tenho que sacrificar minha vida para fazer isso, então não vale a pena. Porque eu prefiro dedicar a minha vida a fazer o que eu realmente gosto. No caso dele era escrever, estar na vida, na natureza, etc. Você não precisa ser tão radical quanto o Thoreau. Eu, apesar de gostar do estilo dele, a filosofia dele, não precisa chegar a esse ponto, mas vamos jogar isso para a sua vida. Se o custo de você ter um prazer imediato de acessar as mídias digitais, se o custo de você ter um prazer a longo prazo, de você sempre estar ali com as mídias digitais, com os jogos, seja o que for, é você deixar de fazer algo realmente importante, isso já está atrapalhando a sua vida. Se você tem um trabalho para fazer, você não faz porque você fica nas mídias digitais e elas funcionam como uma válvula de escape para você sempre estar escapando daquilo que você deve fazer, esse é o grande problema. Então o minimalismo digital vem não para acabar com tudo isso, né, mas para que você tome consciência e você comece a ter mais domínio da sua vida. Certo? Vamos lá, vamos agora para a parte prática, tá? E eu vou dar alguns pontos do que eu apliquei na minha vida depois do livro também. Realizando a faxina digital, que é o que ele coloca. Então, assim, separe um período de 30 dias para fazer uma pausa das tecnologias opcionais em sua vida. Primeira coisa, você vai selecionar esses 30 dias que você não quer usar algum aplicativo de rede social ou todas as redes sociais. Você tem essa opção, você vai decidir aí, você que vai escolher. Então, para começar a fazer essa faxina digital, eliminar nessas redes sociais, as mídias digitais, se tornar um minimalista digital, selecione os aplicativos, as redes sociais que você não quer usar. Não é para apagar, é só para colocar e fazer uma pausa. Então aqui, o objetivo não é simplesmente fazer uma pausa, mas sim desencadear uma transformação permanente em sua vida digital. A desintoxicação é meramente um passo que viabiliza essa transformação. Quando você se percebe
que sem aquela mídia digital, sem aquela rede social, você consegue viver tranquilamente e ter mais controle da sua vida, você passa a pensar, cara, para que eu vou voltar? Foi o que eu fiz. Eu usava muito o Instagram para responder dúvidas. Então a pessoa ficou brava comigo. Eu respondia muitas dúvidas no Instagram. Só que aquilo não me fazia bem. Não me fazia bem. Tinha 2 contas no Facebook. Uma pessoal e uma profissional. Cara, pra que eu tinha conta pessoal? Eu não postava nada. Uma coisa que eu fiz no Facebook, antes de acabar mesmo com a minha conta, hoje eu só tenho uma conta pessoal no Facebook porque eu tenho que ter ela para acessar as ferramentas de anúncio, etc, que precisa ter. Mas não tem amigo nem nada. Mas antes de eu acabar com a minha conta pessoal do Facebook, eu não seguia ninguém. Eu usei uma ferramenta do Chrome que era para deixar de seguir todos. Aí eu não seguia ninguém. Então eu abri o Facebook e não tinha nada para ver. Então isso foi um primeiro passo para mim. Então eu abri o Facebook, olhava e falava, cara, não tem nada para fazer aqui. Nada. Não tinha nada para fazer. E aí até que eu cheguei um dia e falei, cara, você quer saber? Foi. Aí eu excluí todos os amigos de vez e deixei a conta só uma conta para tomar conta ali das, como eu disse, das ferramentas, né, de anúncio, etc. O meu Instagram eu ainda possuo, né, mas tem um pessoal que cuida para mim. Mas o meu Instagram, o que acontece? Eu deixei de responder as dúvidas. Hoje, quando tem alguma coisa, assim, por exemplo, tem uma live que eu quero fazer, alguma coisa do tipo, eu vou e entro só para live, mas eu não tenho mais ele no meu celular. O meu celular ele já está desinstalado há muito tempo. Por quê? Porque eu percebi que não precisava ficar. Tudo é automatizado. Você entende? Não há necessidade, no meu caso, de ficar. Porque eu programava tudo e pronto. E esses 30 dias que eu deixei, que eu comecei com 30 dias, uma vez eu cheguei e falei, pessoal que me acompanha, eu falei, vou estar fora aqui por uns 30 dias, então vocês não vão me ver e tal. Esses 30 dias se tornaram 60, se tornaram 120, aí foi, acabou. Estou fora mesmo do Instagram e das redes sociais. Então, vale a pena você fazer isso. Tá? Hoje o meu celular só tem duas, não vou nem se colocar rede social, mas aplicativos, né, sociais, que é o Telegram e o WhatsApp só. Porque é uma questão profissional, eu preciso ter eles, mas ambos sem notificação, nenhum me notifica. Essa é a maneira que eu tive, que eu procurei e encontrei para eu começar a ter mais controle das atividades que realmente importam. Comecei a produzir mais vídeos, saiu o Psinecast, você também nesse podcast veio. Por causa disso, consegui produzir os artigos novamente no site de uma maneira intensa, está saindo artigos direto no site estudareaprender.com. O curso Método 5 foi lançado no ano passado. Então, tudo isso passou a me ter mais controle para algo que realmente valha a pena. Algo realmente que traga sentido para a minha vida e para a vida das pessoas, que é parte do meu trabalho. Então, olha só, ele segue aqui. A segunda parte, durante esse intervalo de 30 dias, explore e redescubra atividades e comportamentos que você considera satisfatórios e significativos. No final, reintroduza tecnologias opcionais em sua vida, começando do zero. Para muitas pessoas, o uso compulsivo do smartphone preenche o vazio criado por uma vida de lazer parcamente estruturada. Isso aqui é muito interessante. O que acontece? As redes sociais, elas vêm, isso aqui é importante que ele colocou, elas vêm num vácuo onde as pessoas deixaram de fazer atividades de lazer realmente boas para ficarem usando as redes sociais. Vou dar um exemplo. Eu não sou um nativo digital, né? Eu não nasci com as redes sociais, toda essa tecnologia. Então, assim, o que a gente tinha? Eu sou de 87, tá? Então, o que a gente tinha? A gente tinha televisão e fazia atividades que a gente gostava. Eu desenhava muito. Eu desenhava muito, depois eu aprendi a tocar um instrumento, que é o violão. Então, sim, eram atividades de prazer para mim, de lazer, mas eram atividades para eu ocupar minha mente. Eu lia muito quadrinho do Homem-Aranha, eu lia muito a revista de herói, que tinha revista Herói, não sei o quê, revista Ação Games e toda aquela coisa. Eu gostava muito de videogame. Tinha o meu Game Boy também, que era uma atividade que eu fazia, né, o Game Boy clássico. Então, tudo isso eram atividades de lazer para mim. Com a vinda das mídias digitais, eu deixei, assim, lógico, a vida adulta também muda as coisas, mas principalmente as redes sociais hoje, elas ocupam um buraco na minha vida que eu deixei de fazer um monte de coisa que eu voltei a fazer agora. Então, por exemplo, agora eu voltei a me interessar por algumas coisas manuais que eu sempre quis fazer aqui em casa, algumas reformas, algumas mudanças, arrumar uma coisa, lixar outra coisa ali. Voltei a desenhar agora com as minhas mesas digitalizadoras aqui, voltei a desenhar, a tocar um instrumento, aprender as músicas novas, a fazer algumas atividades manuais.
a ler mais livros de literatura de maneira geral, que eu estava muito dedicado só à literatura de não ficção, livros científicos, etc. Voltei agora para uma literatura mais... literatura de ficção mesmo. Então tudo isso, ele começou a preencher aquele vazio, né, que eu deixei das redes sociais. Então essas atividades são muito melhores para mim, porque me gera menos ansiedade, menos estresse. Então, quando você deixa de usar as mídias digitais, procura também atividades que você pode fazer. Talvez você fale assim, caramba, deixei de usar as mídias digitais, estou lendo bem mais agora. Poxa, deixei de usar as mídias digitais, voltei a desenhar, eu gostava muito de desenhar, pintar, tocar um instrumento, arrumar as coisas na minha casa, fazer uma coisa na sua casa. Isso pode ser uma atividade de prazer, não precisa ser um peso para você. Entendeu? Pô, comecei a cuidar das minhas plantinhas que eu gostava, comecei a cuidar dos animais aqui melhor, que eu não estava cuidando. Então, tudo isso vai preencher sua vida com atividades que tenham significado, atividades que tornem você melhor e aliviem a sua mente, organizem a sua mente, para que você fique mais tranquilo e calmo para conseguir fazer as atividades do seu trabalho e do seu dia a dia. E aí, quando ele fala aqui, né, depois desses 30 dias, se você quiser, você pode voltar a usar. Você vai fazer primeiro um detox, tá? Zero, assim, ó. Não vou usar durante 30 dias. Depois dos 30 dias, você pode voltar com tudo. Como no livro ele coloca de casos de pessoas que voltaram, se sentiram muito mal, voltaram, mas voltaram diferente, né? Que essa é a intenção, voltar diferente. Ou você pode chegar e falar, você quer saber de uma coisa? Vou tentar mais 30. Eu recomendo você fazer isso. Se você sentir que tá legal, não precisa falar, acabou de vez. Tá? Não, sim, chega e fala, vou tentar mais 30. Tô tranquilo, tô bem, não senti falta, vou tentar mais 30. Para ver o que acontece. Senão você pode falar, não, vou voltar, sentir falta, mas vou voltar menos. Né? E uma coisa interessante quando a gente tira as mídias digitais, olha como é que é a questão do vício, né? Eu me peguei várias vezes e, assim, abrindo o celular, olhando e falando, cara, o que eu vou fazer aqui? Não tinha nada para fazer. Várias vezes acontece isso comigo também no meu celular, porque não tem. Às vezes eu tô assim, conversando e tal, pego meu celular, abre. Peraí, o que eu vou fazer aqui? De manhã, eu tinha muito costume, antigamente, né? Então fazer uma oração e tal, e já abri o celular. Né, e ia lá no Instagram para ver quem curtiu, quem não sei, quem que não falou. Então, às vezes, eu abro o meu celular de manhã e fico olhando para ele, se você ver, parece um zumbi. Né? Eu acordo cedo, fico olhando para ele e falo, cara, o que eu vou ver aqui? Não tem nada para ver aqui no meu celular. Não tem nada para eu ver. Você entende? E aí você começa a ter mais controle da sua vida. E aí a terceira parte é o seguinte, ó. Determine a utilidade de cada tecnologia que reintroduzir e como especificamente a usará para maximizar a sua funcionalidade. Quando você voltar com o aplicativo que você excluiu, com a rede social que você deixou de usar, tenha um plano prático para ela. Poxa, eu senti falta de conversar com os meus amigos. A gente tinha um grupo legal que a gente conversava, trocava foto. Eu vou usar só para isso. 1 hora por dia, 2 horas por dia, pela manhã, à tarde. Mas não volta para um uso frenético. A ideia não é essa. Se você está vendo que está fazendo mal para você, não volta a cair no mesmo erro. Volta com tranquilidade. Volta com consciência, com razão, racionalidade. E aí ele vem uma triagem. Né? Eu gosto dessa triagem que ele coloca, que é o seguinte, como que você faz para selecionar uma tecnologia? Então, assim, a triagem é 1. Servir a algo que você valorize profundamente. Oferecer algum benefício em si não é o suficiente. Então, por exemplo, eu uso essa tecnologia porque eu preciso me conectar com os meus clientes. Cara, não dá para você fazer esse teste que eu falei aqui. Você entendeu? Se você é uma pessoa que trabalha com mídias digitais e vende, por exemplo, no Instagram produtos, você não pode ficar 30 dias sem. Você entende? Aí é um outro aspecto. O que você tem que fazer é mudar a maneira que você utiliza isso. Né? Então ali, essa é a melhor maneira de usar a tecnologia para atender esse valor, senão você pode substituir. Às vezes você pode falar o seguinte, eu não preciso ter meu Instagram instalado, eu vou usar a ferramenta de criador de conteúdo que o Facebook oferece e eu consigo atender meus clientes por lá. Você tem essas opções também. Mas assim, tudo tem. Por isso que eu estou falando, você tem que pensar a respeito de como você utiliza essas ferramentas. Para que você consiga ter um bom resultado. Para que você consiga realmente se livrar dessa tecnologia. E aí é o seguinte, aqui ele vai chegar com
um conceito interessante que é o seguinte: o conceito de recuperar o lazer. Recuperar as atividades de lazer. Ele coloca aqui: uma vida bem vivida requer atividades que não têm outro propósito senão a satisfação que a própria vida, que a própria atividade proporciona. Então, você tem que aprender a ter satisfação nas atividades que você realiza no seu dia a dia. Naquilo que você faz, naquilo que você coloca como uma atividade para que você alivie a sua mente. Às vezes você trabalha o dia inteiro, chega em casa, as redes sociais geram mais ansiedade, notícias, informações que deixam você mais estressado. Quando você podia chegar em casa e se dedicar a uma atividade de lazer, ou uma atividade em família. Pô, vamos passar um tempo aqui com a gente, aqui em casa, em família, conversando e tal. Que seria muito melhor você passar um tempo conversando com uma pessoa, se você é casado, tem filhos, tem família em casa, melhor passar um tempo conversando do que nas mídias digitais. Entendeu? É que hoje todo mundo conversa usando as mídias digitais, mas dá pra você conversar sem usar o celular, cara. Você tem que aprender isso também. A pessoa tá conversando com você, você deixa o seu celular de lado ali. Você não conversa, você não fica olhando. Então você não fica pegando ele o tempo inteiro. Você pode colocar isso como uma meta na sua vida, uma meta particular. Não vou ficar com o meu celular o tempo inteiro. Quando alguém falar comigo, eu paro. Parei de usar o celular e vou olhar para a pessoa. Né? Uma meta boa. Enquanto eu converso com as pessoas, eu olho para elas. Pode ser uma meta pessoal que você cria. Para você recuperar esse senso de lazer. E para você começar a perceber a sua vida longe das mídias digitais. Então olha aqui, se você quiser ter sucesso com o minimalismo digital, não pode ignorar essa realidade. Se começar a eliminar as distrações digitais de baixo valor da sua vida, antes de preencher de forma convincente o vazio que preenchiam, a experiência será, na melhor das hipóteses, desagradável e na pior, um grande fracasso. Se você quer eliminar as mídias digitais, as redes sociais, não dá para você esperar que vai tirar elas e vai deixar a sua vida no vácuo, no vazio. Você vai até substituir. Às vezes você pega e fala assim: pô, professor Piscina, consegui, não estou mais usando as mídias digitais, mas você se tornou um viciado em séries, você se tornou um viciado em jogos, você não para de jogar mais. Coloca atividades que façam com que você se sinta bem também, além do trabalho que você precisa executar ao longo do seu dia a dia, ao longo do que você faz. Tá? Essa é a essência do minimalismo digital. E lembrando, aqui você tem que refletir muito sobre o seu uso. Tá? E aqui eu vou até deixar um espaço aberto. Às vezes, se você quiser, tem meu WhatsApp. Tá? Eu tenho aqui nas descrições, tanto do podcast quanto do YouTube, o número 67993030488. Você tem o WhatsApp aqui que você fala conosco. E aí você pode mandar ali alguma dúvida a respeito de como utilizar as mídias digitais, etc. A gente pode trocar uma ideia a respeito disso, tá? E se for a intenção, deixa nos comentários, manda uma mensagem para mim. Posso trazer mais episódios a respeito desse tema, né? De como a gente pode substituir algumas mídias digitais, algumas redes sociais no seu uso diário, e principalmente para quem depende delas para trabalho, né? Para quem está no Instagram para vender produto, está no Facebook tem que atender os clientes, acaba que você fica preso naquilo e você não consegue sair, então você tem que ficar o tempo inteiro. Isso serve para tudo, até para e-mail. Tá? Tem gente que fica o tempo inteiro no e-mail. Você tem que procurar uma maneira de conseguir conciliar tudo isso de uma forma clara, que não gere para você muita ansiedade, muito estresse e que traga para você a satisfação da vida novamente, para que você se sinta bem vivendo. Beleza? Então é isso, tá? Tem mais conteúdo aqui, talvez eu acho que vou ter que fazer um outro podcast a respeito disso, principalmente falando de como que você faz para passar um tempo sozinho, tem mais conteúdo desse livro. Lembrando, sempre, né, nem falei no início, nosso podcast não é resumos de livros, isso não impede você de ler esse livro, o Digital Minimalism, do Cal Newport, eu acho que já tem em português, tá? Na época que eu li não tinha. Vale a pena você ler esse livro, sim, tá? Espero que você tenha gostado. Lembrando, você que está no YouTube, já clica em gostei, deixa um comentário porque ajuda o vídeo a crescer. Nos plataformas Spotify, compartilhar, convidar alguém para conhecer o podcast, no iTunes, né, o Apple Podcast mudou o nome agora, né? Deixar as estrelinhas ali, né, 5 estrelinhas, deixar um comentário para chegar a mais pessoas. Lembrando também que o nosso podcast chega até você com o suporte do Método 5. Método 5 é o meu curso onde eu ajudo você a passar em qualquer prova ou concurso em menos tempo. 5 passos que eu vou ensinar você para você dominar sua rotina de estudos e aprender com qualidade, seja para prova, concurso ou faculdade. É só acessar método5.com. 5 é o número, tá? método5.com. Acessa lá, os links também estão aqui embaixo na descrição.
Gostou desse episódio? Tem muito mais por aqui. Já pega, já escuta outros episódios. No último episódio eu falei de mudar maus hábitos. Tem um episódio também anterior que eu falei de 10 hábitos para desenvolver sua inteligência esse ano. Vale a pena você ouvir esses episódios e muitos outros que tem por aqui. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima semana. Um abraço e até mais.